Olá, gente querida! Hoje é quarta-feira da terceira semana da Quaresma. É o dia 10 de março. E nós estamos fazendo aqui a cada dia o nosso retiro quaresmal. Nesta caminhada do nosso retiro quaresmal, hoje somos convidados a refletir sobre conhecer a palavra de Deus, praticar a palavra de Deus e ensinar aos outros o cumprimento da Santa Palavra. Escutemos o texto que é de Mateus 5, de 17 a 19. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que eu vim abolir a lei e os profetas. Eu não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade, eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, o Evangelho de Mateus foi escrito no ano 80, aproximadamente. Vejam, no ano 70, a cidade de Jerusalém foi destruída. O templo foi destruído. Aquelas correntes que existiam em Israel desapareceram, todas exceto uma: o farisaísmo, os fariseus. E são os fariseus que, depois do ano 70, depois da destruição de Jerusalém, depois da destruição do templo, são eles que vão como que juntar os cacos do judaísmo. Eles vão reorganizar o judaísmo em torno da palavra de Deus, em torno do cumprimento da lei mosaica, o Antigo Testamento. Os fariseus, portanto, propõem uma interpretação da lei mosaica, um modo de compreender, uma hermenêutica. A palavra hermenêutica significa interpretação. E a interpretação dada pelos fariseus é muito marcada pelo legalismo, pelo juridicismo, por um rigorismo muito forte. Ao mesmo tempo, estão surgindo as comunidades cristãs. A pregação de Jesus se espalha. Depois da ressurreição, no ano 30, as comunidades cristãs começam a se espalhar por todas as regiões. E o Evangelho de Mateus nasce das comunidades cristãs da Síria. Mateus escreve o seu Evangelho para comunidades cristãs
provindas do judaísmo. E qual é o grande objetivo de Mateus? É exatamente ajudar os cristãos provindos do judaísmo a entender que a interpretação farisaica da lei mosaica não é a única possibilidade. Isto é, o rigorismo farisaico, o legalismo farisaico, o juridicismo farisaico não é a única maneira de compreender, de interpretar, de ler a lei e os profetas, isto é, o Antigo Testamento. Quando se fala de lei e profetas, nós estamos dizendo todo o Antigo Testamento. Jesus então diz: olha, vocês não pensem que eu vim para anular, para abolir, para apagar, para cancelar a lei e os profetas. De jeito nenhum. Eu não vim para cancelar a lei e os profetas, mas eu vim para dar-lhes pleno cumprimento, plenitude. É essa a grande questão que Jesus coloca em discussão. A interpretação que Jesus faz da lei mosaica é para nos ajudar a não nos perdermos em legalismos, em juridicismos baratos, mas a compreendermos o espírito profundo das Escrituras. É por isso que Jesus diz: nenhuma só letra, nenhuma só vírgula, nenhum só risquinho. Não vem aqui o caso de explicar, mas no alfabeto, na escritura do texto hebraico, havia não somente uma letrinha bem miudinha, uma letra parece uma vírgula, parece um apóstrofo, chamada iod, bem pequenininha. E há também vários pequenos sinaizinhos, risquinhos que são colocados nas letras, em cima das letras. Jesus diz: eu não vim cancelar nem mesmo um iod, que é a menor letra do alfabeto hebraico, nem mesmo um risquinho daqueles pequenos sinais do alfabeto hebraico. Eu não vim anular, não vim cancelar nada disso, mas eu quero dar uma interpretação de plenitude, para que vocês não fiquem amarrados, preocupados, enganchados com picuinhas, mas foquem naquilo que verdadeiramente é o essencial. Então, quem cumprir a palavra de Deus, quem praticar a palavra de Deus e ensinar isso aos outros, esse sim é grande no reino de Deus. Agora, quem não praticar a palavra de Deus e ainda por cima não ensinar os outros a viverem de modo profundo e belo a santa palavra, esse será considerado pequeno no reino dos céus. É preciso então interpretar a Bíblia com os olhos de Jesus. E os olhos de Jesus? Os olhos de Jesus são os olhos da compaixão, da misericórdia, da bondade, do amor, para que as pessoas, conhecendo a palavra, amando a palavra, possam também vivê-la e ensiná-la. Quando eu comecei esse projeto aqui de rezar com vocês o texto da Sagrada Escritura de cada dia do Evangelho, foi com esse objetivo, para que a gente conheça cada vez melhor o Santo Evangelho, procure interpretá-lo com os olhos de Jesus, os olhos da compaixão, do amor e da misericórdia, para vivê-lo bem, viver o Santo Evangelho e propagar, ensinar o Santo Evangelho,
por meio de nossas palavras, mas, sobretudo, por meio de nossas atitudes. Um abraço a você, fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Um abraço, fique com Deus e até amanhã.